2021 foi um ano pesado. E talvez esse vídeo sirva para relembrar o que aconteceu, mas também para mostrar como cada episódio desses, que nos gerou um sobressalto momentâneo e agravou a nossa ansiedade, foi substituído rapidamente por outro diferente. Como os assuntos vêm e vão e o que fica mesmo é só o prejuízo à nossa saúde mental. Por isso a gente vai, nesse final de ciclo, relembrar a importância do menos emoção e mais razão na hora de consumir e debater política. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Já estava começando o vídeo esquecendo do meu bordão, que rimou, inclusive, com menos emoção e mais razão. Não o bordão, mas a minha consideração sobre ele. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com os seus amigos. Eu tô, como vocês, cansada, gente. O ano tá acabando e como todo brasileiro tá precisando de um bom descanso, o canal também vai entrar em ritmo de miniférias. A gente vai ter um vídeo por semana para relembrar um pouquinho do que rolou e se preparar para o furacão que vai ser 2022. Mas olha só, se vocês quiserem ir para a praia, comer panetone, maratonar suas séries favoritas que vocês estão guardando para ver todos os episódios de uma vez, eu não vou ficar chateada. A nossa saúde mental tá sempre em primeiro lugar. Até pra gente se fortalecer para o próximo ano, que vai ser difícil. Hoje a gente vai de retrospectiva. Nos capítulos anteriores da novela Brasil. Vamos começar com coisa boa? O ano começou com esperança, a gente não pode esquecer. Em 17 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o uso emergencial de 2 vacinas contra o coronavírus, a vacina Coronavac e a AstraZeneca. Imediatamente após o anúncio, a primeira brasileira foi vacinada, a enfermeira Mônica Calazans, do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. Eu já tomei as minhas 2 doses e estou esperando a hora do meu reforço. E vocês? Quero saber se todo mundo aqui no canal está performando imunizado nesse final de ano. Espero que sim. Outro dia apareceu uma moça lá no meu Instagram falando que não tomou a vacina. Eu dei um pito nela, amor, que a próxima coisa que apareceu naquela DM ali foi uma foto dela com a vacina no braço, tá? Então vocês que não me aprontem. Logo depois, no dia 20 de janeiro, a gente finalmente pôde tirar o Donald Trump das nossas vidas e o Jair perdeu um amigo com a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da sua vice, Kamala Harris. A comemoração foi ainda mais sentida depois da invasão do Congresso americano por manifestantes descontentes com o resultado da eleição do 6 de janeiro. A polarização da política americana está preocupante e nós temos reflexo desse tipo de mentalidade aqui no Brasil também, infelizmente. No comecinho de fevereiro, a gente conheceu personagens que já viraram figurinhas certas nos jornais de todo dia. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi eleito novo presidente da Câmara e o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, se tornou o novo presidente do Senado Federal. Ambos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, que saiu muito contente de ter derrotado o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na época, eu falei para vocês que a alegria do Bolsonaro ia durar pouco, porque o Centrão, cada dia mais forte, ia cobrar o seu preço. Não deu outra. A cada vacilada do Jair, o valor do apoio fica mais caro. Aí chegou março e com isso a notícia que causou o maior rebuliço na corrida eleitoral até agora. De repente, não mais que de repente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, surpreendeu a todos ao anular os processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato, reconhecendo que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para processar e julgar o ex-presidente Lula. A decisão do ministro Fachin determinou o envio dos processos contra Lula à primeira instância da Justiça Federal de Brasília e pouco tempo depois a decisão foi ratificada pelo plenário. E mais, o ex-juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito no julgamento do Lula. Com essa decisão, o ex-presidente deixou de ter condenação em primeira e segunda instâncias e por isso voltou a ter plenos direitos políticos, não sendo mais enquadrado na lei da ficha limpa, e entrou um candidato de peso na corrida presidencial de 2022. Querendo causar ainda mais rebuliço no mês de março, no finalzinho, o presidente Jair Bolsonaro trocou 6 ministros de uma vez, colocando o Centrão de vez dentro do Planalto, primeiro com a nova ministra-chefe da Secretaria de Governo, que é a responsável pela articulação do Planalto com o Congresso, a deputada Flávia Arruda, do PL, e depois foi logo colocando Ciro Nogueira, do PP, no Ministério da Casa Civil, para ninguém ter dúvidas. PL, aliás, que agora nós sabemos é o novo partido do presidente. É aquela nova velha política de sempre performada por quem se elegeu dizendo que ia acabar com a velha política, fazendo parte dela por 30 anos, junto com toda a sua família. Gente, não dá pra não rir, né? Vocês que votam nesse cara podiam pelo menos assumir que ele mente descaradamente pra vocês em vez de tentar justificar o que ele diz. Mas ok, vamos seguir na retrospectiva.
Na mesma confusão de março, foi demitido o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, causando temor em muita gente, e isso porque os comandantes das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, pediram demissão também. Bolsonaro andava chateado por não receber demonstrações de apoio público das Forças Armadas e porque o Azevedo e Silva não demitiu o comandante do Exército, que se recusava a adotar o discurso negacionista do presidente no combate à pandemia. Nesse governo é assim, se você tenta não ser completamente maluco, o mínimo que seja, já é motivo para cair. Eu sinceramente acho que esse movimento pode ter sido combinado. O Centrão ganhou todos os cargos que quis e o Bolsonaro pôde fazer um show para sua base que adora ameaça de golpe. E uma parcela das forças se firmou como democrática, com um editorial elogioso no jornal. No final, a acomodação de interesses foi total. Em abril, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou por liminar que o Senado teria de cumprir as regras e abrir uma CPI para investigar a conduta do governo federal durante a pandemia da Covid-19. O plenário do Supremo concordou em seguida. O pedido da CPI estava há mais de 60 dias na gaveta do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e sem motivo, porque cumpria todos os requisitos legais para sua instalação e não cabia à presidência da Casa impedir o prosseguimento de uma CPI. Com a decisão do STF, começou a comissão parlamentar de inquérito que duraria meses e que revelaria com detalhes o descaso do governo federal no enfrentamento da pandemia. A partir de maio, também em resposta às descobertas da CPI, os movimentos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro voltaram às ruas e a principal demanda era o impeachment. Em junho, o Brasil alcançou a marca inimaginável e dolorosa de 500 mil mortos por Covid-19. Centenas de milhares de pessoas morreram de uma doença para a qual já existia vacina no primeiro semestre de 2021. 500 mil de brasileiros, dos quais muitos poderiam ter sido salvos, não fosse a má gestão e a má vontade de um governo federal que fica falando contra a vacina e atrasou a compra dos imunizantes. Durante os trabalhos da CPI, o Brasil conheceu os irmãos Miranda. Lembram deles? Eles denunciaram um possível escândalo de corrupção na compra de uma vacina de origem indiana chamada Covaxin. O Luiz, que é um deputado federal eleito na onda bolsonarista, tem um irmão, o Luiz Ricardo, que por acaso é servidor de carreira do Ministério da Saúde e, por conta do seu cargo, estava acompanhando todo o processo de compra das vacinas. O governo teria usado uma empresa intermediária para comprar essas vacinas, Covaxin, a chamada Precisa, e depois que o contrato foi assinado, uma verba do governo federal foi reservada para o pagamento, foi empenhada no jargão do orçamento, mas ainda não tinha sido paga. O Luiz Ricardo percebeu alguns erros na primeira versão de um documento descrevendo os itens da compra e se recusou a assinar a papelada. Depois disso, Luiz Ricardo afirma que sofreu uma pressão atípica por parte de membros do Ministério da Saúde e tal empresa intermediária, a Precisa, forçando uma barra para que ele assinasse o documento. Os irmãos levaram o caso diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, na versão deles, que disse que ia pedir uma investigação, o que nunca aconteceu. O presidente teria dito também que o trato era rolo do Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados e antigo ministro da Saúde no governo Michel Temer. Em setembro, no aniversário da nossa independência, o brasileiro teve que assistir a uma grande manifestação antidemocracia promovida pelo presidente da República, bem organizada e financiada com dinheiro seu, meu, do contribuinte. Foi a concretização do descaso desse governo com o povo e da ambição desmedida deles por poder, mas principalmente uma grande estratégia de marketing. O objetivo era ameaçar as instituições do país, pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e tentar mostrar alguma força do governo do Jair. E, infelizmente, foi bastante gente, mas foi o máximo que eles conseguem, porque a organização foi grande e o movimento foi super concentrado. A conclusão que a gente pôde tirar foi que, embora seja muito triste que tantos brasileiros estejam dispostos a fazer esse papelão, nós, aqueles que defendem a democracia e que respeitam as instituições, somos muito mais numerosos. Nós somos a maioria. O resto é fumaça e barulho que o Bolsonaro precisa fazer para tentar provar para os seus aliados que ele ainda está no páreo para as eleições do ano que vem, porque está cada vez mais difícil para ele. No final do ano, o número de pessoas que consideram o seu governo bom ou ótimo caiu para menos de 20%. O seu principal rival, o ex-presidente Lula, está na frente em todas as pesquisas. O Centrão, que agora banca o governo, já que no momento Jair é presidente, tem o que oferecer, ou seja, é conveniente para eles, o Centrão já faz os seus cálculos para a próxima eleição, para onde ir no próximo ano. Eles não ficam no barquinho perdedor. E a gente não pode esquecer, quem fica na situação agora se vende mais caro para a oposição no futuro. Sacaram? A gente já falou sobre isso aqui no canal e a gente vai acompanhar essa movimentação em 2022.
Lógico que, em resposta ao 7 de setembro dos bolsonaristas, vieram manifestações da oposição. A esquerda já vinha organizando diversos protestos contra os desmandos do presidente e pedindo impeachment desde o começo do ano. Mas esses movimentos tinham se concentrado nesse campo político da esquerda. Depois do 7 de setembro, houve uma tentativa de organizar algo que compusesse com a esquerda e com a direita democrática, um esboço da famosa, quase mítica, Frente Ampla. Houve uma primeira convocação nesse sentido para o dia 12 de setembro, muitos líderes de esquerda aderiram, grupos de direita e centro-direita também, mas a verdade é que a manifestação em si foi um flop. Foram poucas pessoas e depois desse percalço, os protestos de oposição foram murchando. Teve nessa época também a carta lida pelo Jair e escrita pelo Michel Temer, mostrando, mais uma vez, a acomodação de interesses e a força do centrão. A gente percebe bem quem está na coleira de quem. Já na CPI, a gente ficou sabendo do escândalo ocorrido dentro da rede de hospitais do Plano de Saúde Prevent Senior. Um dossiê elaborado por profissionais de saúde da instituição acusava a Prevent Senior de ter conduzido um estudo não autorizado em que testava tratamentos ineficazes contra a Covid-19, o famoso kit Covid, tão alardeado pelo governo federal sem o conhecimento dos pacientes. E pior, a empresa teria ocultado o número de mortes registradas nesse estudo. A gente ainda vai ver as repercussões dessa página quase macabra da história da pandemia no Brasil. Em outubro, finalmente, a CPI terminou os seus trabalhos, entregando o seu relatório final ao Ministério Público, que, como titular de toda ação penal, vai avaliar se dá prosseguimento à responsabilização por algum dos fatos investigados pelos senadores. Mesmo antes da gente saber desse parecer do Ministério Público, já deu para a gente concluir que a CPI teve um efeito político importantíssimo e, principalmente, teve o mérito de documentar as ações e omissões do governo federal na gestão da pandemia no Brasil. O negacionismo, o gabinete paralelo, o papel do general Pazuello e de outros ministros, a busca por uma imunidade de rebanho natural a despeito de todo e qualquer conselho da ciência, o escândalo da tentativa de compra da vacina Covaxin e, finalmente, os relatos chocantes de médicos e de pacientes da rede Prevent Senior. No relatório final, estão descritos 3 tipos de crimes cometidos pelo presidente e por membros do seu governo. Os crimes comuns, que devem seguir o curso normal na justiça, e os crimes de responsabilidade, que deveriam ser analisados num processo político-jurídico no Congresso Nacional, o que, infelizmente, hoje a gente sabe que tem pouca chance de prosperar. Além dos crimes contra a humanidade, a serem remetidos ao Tribunal Penal Internacional em Haia. Passado esse momento da CPI, a gente voltou a se concentrar nos outros milhares de problemas que assolam a política brasileira nesse momento. O governo conseguiu dar um balão no teto de gastos, colocando em risco a saúde fiscal do Brasil, em prol de conseguir aumentar os gastos públicos no ano que vem, um ano eleitoral. Para fazer isso, ele conseguiu dar um calote temporário nos precatórios, em dívidas que o governo é obrigado a pagar, que já tem trânsito em julgado. Tudo isso ajudado por um expediente para lá de suspeito, que são as tais emendas do relator, distribuídas a aliados do governo, sem nenhum controle. Final de ano é um momento de grandes emoções, e quem entrou na corrida eleitoral para dar uma mexida nas expectativas foi o ex-juiz, ex-ministro e agora oficialmente político e candidato a presidente Sérgio Moro. O Moro se filiou ao Podemos e está em campanha, construindo equipe e atualmente despontando como um terceiro lugar. No primeiro turno, ao que parece, Moro e Bolsonaro vão lutar pela vaga de adversário do Lula no segundo turno e vai ser uma briga feia. Com a chapa esquentando para ele, o presidente Jair Bolsonaro finalmente resolveu se filiar a um partido, depois da sua tentativa absolutamente fracassada, porque ele é um fracassado, de criar um para si, e se juntou ao PL. O Jair voltou para o lugar de onde ele nunca saiu. Você acreditou? Você é meio tonto. Mas enfim, voltou para o Centrão. Além das nossas muitas atribulações políticas, a gente está terminando o ano com a ameaça de uma nova variante de preocupação do coronavírus, a Ômicron. Ainda faltam estudos conclusivos sobre a sua gravidade. Então, vamos todo mundo se vacinar direitinho, tomar a nossa dose de reforço quando chegar a hora para a gente estar preparado para o que quer que aconteça. O Brasil também está enfrentando a alta da inflação, o desemprego e a volta da fome. 2021 foi um ano pesado. E talvez esse vídeo sirva para relembrar o que aconteceu, mas também para mostrar como cada episódio desses, que nos gerou um sobressalto momentâneo e agravou a nossa ansiedade, foi substituído rapidamente por outro diferente. Como os assuntos vêm e vão e o que fica mesmo é só o prejuízo à nossa saúde mental. Por isso a gente vai, nesse final de ciclo, relembrar a importância do menos emoção e mais razão na hora de consumir e debater política. Por isso, não deixem de descansar nesse período de festas e de comemorar do jeito que você e sua família preferirem a vida. A gente está aqui.
sobrevivendo e a gente vai superar esse período turbulento que o nosso país enfrenta. Todos juntos e com calma, por mais difícil que isso seja. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E não se esquece de descansar, por favor.